Deus o equipou e o capacitou com tudo o que você precisa. Você não tem de lutar e tentar fazer as coisas acontecerem. Você já possui a força, a criatividade e as ideias necessárias. Deus já mobilizou as pessoas certas. Ele já lhe deu as oportunidades de que você precisa a ungí-lo com azeite, derramando sobre você suas bênçãos e sua graça. Quando era criança, costumava jogar futebol americano na praia com vários de meus amigos. Naquela época, passava óleo bronzeador em todo o meu corpo para não ficar com a pele vermelha mais bronzeada. Isso acabava por também me ajudar no jogo. Já sou naturalmente rápido, mas com aquele óleo ninguém conseguia me segurar. Grandes caras com o dobro do meu tamanho me agarravam, mas eu escorregava de suas mãos. Eu tinha uma vantagem, estava coberto de óleo de cima a baixo. O mesmo acontece quando você é ungido. As coisas que deveriam abatê-lo, não fazem. As coisas que deveriam detê-lo, não conseguem. Talvez você tenha sido demitido do trabalho, você deveria se sentir desencorajado, mas em vez disso permanece firme na fé e acaba encontrando um trabalho melhor. Talvez você esteja se sentindo desanimado porque um relacionamento chegou ao fim. Você deveria se sentir amargo, mas em vez disso permanece firme na fé e Deus abre outra porta para um relacionamento verdadeiro. Ao enfrentar momentos difíceis, lembre a si mesmo do seguinte: eu fui ungido para cumprir um propósito. Não terei uma atividade negativista. Não terei uma atitude que me coloca para baixo. Não perderei minha alegria. Vou permanecer cheio de louvor. Sei que Deus está no controle e acredito que Ele pode tomar o que foi feito para o meu mal nas suas mãos e transformar e usar ao meu favor. Se fizer isso um dia, você vai olhar para trás e perceber que conseguiu superar os momentos mais difíceis com a unção que Deus colocou em você. Ele lhe deu força quando você achava que não conseguiria ir em frente. Ele lhe deu alegria quando você deveria estar se sentindo desencorajado. Ele abriu uma porta quando você não via nenhuma saída. Você é agora capaz de olhar para trás e dizer: onde eu estaria se não fosse pela bondade de Deus em minha vida? E a declaração de hoje é: eu declaro que estou equipado para toda obra planejada por Deus para mim. Sou ungido e capacitado pelo Criador do Universo. Estou sendo liberto de todo jugo e limitação. Esta é a minha hora de brilhar. Vou subir mais alto, superar todos os obstáculos e experimentar a vitória como nunca antes. Esta é a minha declaração. Eu quero ler um pequeno versículo que está em Mateus capítulo 5, o versículo 4, em que Jesus disse assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem prazer em nos consolar, principalmente quando nós estamos em momento de dor, de luto, de sofrimento. Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrerem, mas Ele sabe que muitas vezes a dor é necessária para que nós busquemos a sua presença e conheçamos o verdadeiro consolo. Eu falo isso porque muitas vezes na nossa vida a gente busca o consolo em tantas coisas, nas pessoas, no entretenimento, no trabalho, nos estudos, mas nós precisamos entender que Jesus quer cuidar de nós. Deus, Ele tem uma obra na nossa vida e tudo o que Ele mais deseja é o nosso coração. Mas se nós quisermos começar a desfrutar dessa vida que o Senhor tem para nós, Jesus disse que nós devemos carregar a nossa cruz e morrer para nós mesmos. Mas afinal, o que isso significa? Significa que nós precisamos abandonar o pecado que nos afasta de Deus, o orgulho no nosso coração, as nossas vontades egoístas, e nós precisamos deixar que Deus controle a nossa vida. Eu sei que não é fácil, aliás, é muito difícil, mas quando nós fazemos isso, algo maravilhoso acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, Deus começa a agir em nosso favor e nós começamos a ver o Senhor conduzindo a nossa história. Amém? Eu me lembro, irmãos, do dia em que eu entreguei o meu coração para Jesus de verdade, sabe? Eu já estava indo na igreja fazia mais ou menos um mês e eu estava gostando das pregações, das mensagens, do louvor, das pessoas da igreja, mas eu sabia lá no fundo da minha alma que eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Jesus ainda não era o meu Salvador, porque eu não tinha arrependido dos meus pecados. E por causa disso a minha vida estava toda atribulada, eu passando por muitos conflitos internos, conflitos na minha própria vida. O vazio que eu tinha era muito grande e eu não tinha expectativa nenhuma para o meu futuro. Até que eu continuei frequentando a igreja, eu estava indo com uns amigos meus, e um dia, umas moças lá da igreja me chamaram para ir numa vigília de oração. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela vigília, era num sítio, o diabo com certeza não queria que eu estivesse ali, por isso aquela semana foi muito atribulada, mas graças a Deus eu cheguei, e então comecei a participar do culto.
Eu me senti ainda um peixe fora d'água, porque, como eu disse, eu estava passando por muitas lutas. E durante aquele louvor, as mensagens foram entrando no meu coração, mas eu não entendi o que realmente estava acontecendo. E as pessoas ali começaram a chorar, começaram a levantar as mãos, algumas pessoas começavam a rir, ou seja, a presença de Deus estava ali. E foi naquele momento, irmãos, que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Eu não sei te explicar como aconteceu, mas eu senti Deus falando comigo. E Ele disse assim: meu filho, você precisa se arrepender. Irmãos, naquele momento passou um filme na minha cabeça e eu comecei a me arrepender de tudo que eu tinha feito de errado, todas as vezes que eu desobedeci meus pais, todas as vezes em que eu menti, enfim, eu fui falando para Deus tudo que eu fiz e eu fui pedindo perdão. Naquele momento, irmãos, eu comecei a me sentir liberto de tudo aquilo, do meu passado, sabe? E então o moço que estava bem na minha frente, ele abriu a sua Bíblia e começou a pregar sobre Jesus. E ele contou daquela passagem em que os discípulos estavam num barco e de repente veio uma tempestade muito forte e Jesus estava dormindo na proa do barco. Até que os discípulos foram acordar o mestre e disseram: mestre, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo aqui. E Jesus então calmamente se levantou, acalmou a tempestade e os discípulos ficaram maravilhados, porque eles pensavam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, depois de ouvir essa mensagem, aquele homem disse: tem alguém aqui nesta noite que está passando por muitos conflitos. Parece que as tempestades estão fazendo o teu barco afundar. Você está num momento muito atribulado, mas Jesus quer acalmar a tua tempestade. Oh, irmãos, naquela hora, o Espírito Santo me encheu e Deus foi falando comigo através daquele homem e eu pensava quem falou da minha vida para ele, mas na verdade era o Espírito Santo de Deus. E foi então, irmãos, que eu percebi que toda a minha capacidade, a minha bondade, a minha justiça própria não serviam de nada para o Senhor, porque o meu pecado me condenava e eu precisava de um Salvador. Foi então que eu comecei a clamar: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, Senhor. Olha como é que está a minha vida, Senhor, eu preciso de Ti. E foi então que eu chorei muito, irmãos, e eu senti completamente incapaz de salvar a mim mesmo. Eu clamei a Jesus Cristo por socorro, e no mesmo instante, Ele veio até mim através do Espírito Santo e transformou o meu choro em uma grande alegria. Oh, meus irmãos, foi uma noite maravilhosa. Eu senti uma paz enorme, não estava cabendo no peito. E eu então saí correndo, comecei a abraçar as pessoas e eu dizia: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu creio, meus irmãos, que Deus está falando com muita gente agora. Oh, meus queridos, o meu desejo hoje é somente falar de Jesus para as pessoas, que elas conheçam esse Deus maravilhoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que choram por reconhecer que não merecem nenhum favor do céu. Então eles serão consolados com a presença maravilhosa de Deus. Então faça isso, meu querido irmão e minha irmã. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Ele marcou esta data porque Ele quer mudar a tua história. Ah, se você soubesse o que Ele pode fazer na tua vida. Abandone o pecado, abandone o seu passado, esqueça tudo e vá seguir Jesus, porque é a melhor decisão que você pode tomar. Amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando do vídeo, digite aqui nos comentários abaixo: eu precisava ouvir esta mensagem hoje, tá bom? Então se você puder, eu quero orar por você, mas você vai abrir o seu coração, você vai falar com Jesus agora e Ele vai entrar na tua vida. E não importa as circunstâncias, as tempestades, Jesus nunca vai te abandonar. Amém? Feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua presença está muito forte neste lugar. Oh Deus, olha para esta pessoa agora, Senhor, com um olhar de misericórdia, com graça, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor quer salvar esta vida, Pai. Eu creio que esta pessoa não está chorando à toa. O Senhor sabe o que ela tem passado, oh Deus, o que este homem tem vivido ultimamente. Momentos de tristeza, de angústia profunda na alma. Oh Senhor, essa depressão que nenhum ser humano consegue entender, o Senhor está vendo, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que tem pensado em desistir e acabar com a própria vida. Oh Jesus, entra neste lar, entra nesta vida agora e perdoa os seus pecados, Senhor. Essa pessoa está arrependida, ela não quer mais viver neste mundo, ela quer viver para a tua glória, andar nos teus caminhos. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, derrama do teu sangue precioso, que apaga a culpa, que apaga toda a condenação. Jesus, escreve uma nova história hoje, a partir de hoje, que essa pessoa nunca mais volte a ser a mesma. Liberte ela dos vícios, dos pecados ocultos, liberte ela da mentira em que ela está vivendo, e que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. Oh Jesus maravilhoso, eu quero te agradecer por esta oração. Eu creio, meu Pai, foi propósito do Senhor trazer esta pessoa aqui hoje, e eu te peço, ó Deus, que a partir de agora o Senhor a proteja com os teus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor envia anjos para proteger aqueles que vão herdar a salvação.
Senhor, eu te peço também que o Senhor revista essa pessoa com força, com graça, que ela perdoe todos os seus inimigos, que ela tenha coragem para enfrentar a família, os amigos, quem quer que seja, que não apoie a sua decisão. Oh, Senhor, fica conosco e enche o nosso coração com amor e com o desejo de estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.